A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Pegue a sua Bíblia e abre ela juntamente comigo no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Estamos estudando o estudo sobre 7 homens e um propósito. Já falamos da vida de Zaqueu, o propósito de Zaqueu. Já falamos do propósito de Eli. Agora nós vamos falar do propósito de um homem que se encontra no capítulo 7 do Evangelho de Lucas. O título diz assim, o centurião de Cafarnaum. E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar a seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe, dizendo: é digno de que lhe concedas isto? Porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe um centurião, uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize-me, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Verso 8. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este vai, e ele vai, e o outro vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se. E voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Amém? Esse texto de 10 versículos nos deixa bem claro aqui uma situação que Jesus estava passando por Cafarnaum e um centurião precisava de um milagre, uma bênção, uma cura para um servo que era muito estimado. Ele amava muito um servo dele, né? Então ele foi diretamente a Jesus. E buscando a Jesus, ele deixa bem claro no verso 7 e no verso 8 que ele não se sentia digno de estar ali. Ele já conhecia que ele não era digno de estar ali falando com ele, nem digno de que ele fosse à casa dele, né? Às vezes, as pessoas, por mais pecados que elas se encontram, elas acham que não são dignas daquilo, mas isso não impede a sua bênção. Por quê? Porque o centurião, ele conseguiu se aproximar de Jesus, mostrando não a sua arrogância, mostrando não a sua soberba, mostrando não a sua vontade do pecado, mas mostrando o quê? A sua humilhação, submissão e reconhecimento que Cristo era mais poderoso. No verso 8, ele diz claramente que ele também tem autoridades, que ele pode mandar alguém fazer alguma coisa, assim como Jesus também pode. Ele estava mostrando que ele, por ser centurião, tinha a possibilidade de ter poderes em cima de outras pessoas. Assim, Jesus também tinha esse tipo de autoridade. No verso 9, Jesus se maravilha. Jesus fica muito encantado com as palavras daquele centurião. Por quê? Porque Jesus não imaginava que dentro de um pecador havia tanta sinceridade. Por isso que Jesus, ao olhar o centurião, a palavra no verso 9 diz assim que Jesus maravilhou-se. A tradução correta da palavra maravilhou-se é o mesmo que ficar espantado com uma grande coisa na sua frente. E Jesus ficou cheio da sua maravilha de ver à sua frente uma pessoa que ninguém dava nada, mas era o mais limpo entre todos. De uma pessoa que ninguém nem acreditava alguma coisa, mas possuía muita fé. Isso é um propósito. 7 homens e um propósito. O propósito desse centurião de Cafarnaum era que de qualquer maneira ele foi falar com o médico. E mesmo que o médico não quisesse o receber, ele ia tentar. Uma história semelhante a essa foi quando aconteceu com o profeta Eliseu e Naamã.
Naamã também era um chefe. Naamã também tinha autoridade. Mas Naamã tinha muita arrogância no seu coração. Naamã tinha uma lepra no seu espírito. Então Naamã, ele tinha muita soberba. E quando ele foi encontrar Eliseu, Eliseu não o recebeu. Por causa dos seus sentimentos. Por causa do seu coração. Mas Eliseu mandou o seu servo Geazi. Essa história aqui do centurião já é um pouco diferente, porque Jesus está ali de frente dele e Jesus agora contempla o que está dentro do seu coração. O segredo da vitória não é o que se podem ver por fora. O segredo da vitória é o que você tem por dentro. É assim que você consegue, quando o seu coração fica puro, quando você tem arrependimentos, perdões, sentimentos que possam se aproximar de Cristo. Portanto, o centurião, ele buscou a Cristo e mostrando a primeira coisa que ele falou para Jesus é o seguinte: olha, eu nem sou digno. Ele reconheceu que ele nem é digno de pedir alguma coisa ou de receber Jesus na casa dele. Tá entendendo? Então, já que ele já chegou na humildade, tem muita gente que se aproxima de Cristo e fala: olha Jesus, aqui é fulano de tal. Não. O próprio Davi, quando orava, ele se rebaixava, ele se humilhava. A Bíblia nos diz que Jesus, ele veio como forma de homem e esvaziou-se de si. O propósito aqui nessa mensagem é que você deixe de achar que você é alguma coisa e reconheça que você é necessitado da grande obra de Cristo. Esse homem, ele conseguiu a vitória para o seu servo. O seu servo, ele foi curado. Mas não foi curado porque o servo foi atrás de Jesus. Deu para você pegar a história? O seu marido, a sua esposa, os seus filhos precisam de uma bênção. E você pode ir atrás dessa bênção. Mas, pastor, eu não sou digno. Não, não tem que falar isso para mim. Você tem que falar isso para Jesus. Porque foi o que o centurião disse a ele: eu não sou digno. Foi as palavras que ele usou para falar com o Senhor. Repara o que está escrito no verso 7, olha só. E por isso nem ainda me julguei digno. Ele podia dizer assim: eu sou um centurião, eu sou famoso, eu tenho autoridade, eu vou falar com esse tal de Jesus e vou buscar a vitória. Mas não. Ele tirou toda a patente de autoridade que ele tinha. Não tem essa da pessoa ser pastor, presbítero, missionário, não, é todos iguais. E todos não podem se achar ser alguma coisa e pisar nos menores. Então esse centurião aqui, ele diz no verso 7, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Olha que lindo, que sinceridade, que caminho de santidade. Dize, porém, uma palavra. Ele não pediu muita história. Ele não pediu uma campanha. Ele pediu uma palavra. E o meu criado sarará. Isso se chama fé. Quer dizer que aquele tal do Jesus, se pronunciar uma palavra, o criado dele lá na casa dele vai ser curado. Olha o propósito do centurião. Ele podia receber um não. Jesus podia dizer para ele: olha, não dá, porque foi o que aconteceu com aquela mulher serofenícia que foi lá falar com Jesus e Jesus disse para ela: não é digno que eu tire da boca dos filhinhos e dê aos cães. Mas Jesus não repreendeu ele. Jesus simplesmente escutou a palavra dele no verso 7. E no verso 7 ele diz: eu não julguei que eu sou digno. Não, Senhor, não acho que eu sou digno de nada. Mas eu sei que se o Senhor pronunciar uma palavra, a sua autoridade, a minha fé, aquele meu criado, vai sarar. E aí ele explica: Senhor, eu também sou um homem de autoridade. E eu sei que se eu mandar esse homem ir daqui para acolá, ele vai. E se eu disser que aquele que está lá vem para cá, ele vem. Então ele estava explicando que Jesus é o homem que tem todo o poder. E no verso 9 ele deixa claro dizendo assim, o próprio Jesus se maravilhou com aquilo. E aí Jesus deixou o centurião falando, virou as costas para ele e falou para a multidão: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Quer dizer que Jesus comparou a fé do centurião como a maior fé que ele já tinha visto naquele momento.
Ele não tinha encontrado outro homem dentro de Israel. Ele usou a palavra Israel, meus irmãos. Eu não estou falando a rua ou o bairro. Ele disse que dentro de Israel, ele não tinha achado tanta fé. E essa tanta fé não estava em um cristão. Não estava num evangelista, num pastor, num missionário. Não. Estava em um centurião. Um homem fora das suas ovelhas. Cuidado. Porque achamos que temos e não temos. Temos que tomar cuidado e temos que fazer igual esse centurião. Se você acha sujo, você acha que você está sujo, purifique-se mais. Mas acredite, mesmo quando você se purificar, nunca você pode ser maior do que ninguém. O seu propósito hoje é fazer igual o centurião. Se aproxime de Jesus, não achando que você é algo. Se aproxime de Jesus atrás de uma palavra. Uma palavra basta para todos os problemas. Ele pediu isso para que o seu servo fosse sarado. Mas uma palavra de Jesus, seu marido pode ser liberto, sua esposa pode ser liberta. Uma palavra de Jesus, o seu filho pode sair das drogas, da prostituição. Uma palavra de Jesus, as portas podem se abrir, porque ele tem a chave da vida e da morte. Uma palavra de Jesus pode mudar toda a sua situação, dependendo da maneira que você busca ele. Foi o que esse centurião fez. Sei que é uma história bonita, uma história maravilhosa. Mas não sejais somente ouvintes, também praticantes. Amém? Deus abençoe a todos.